meus amigos. Bem-vindos mais uma vez à nossa transmissão do canal A Gênesis. Um canal que tem o objetivo da divulgação do Espiritismo, utilizando as suas ferramentas essas que nos dão a possibilidade de estudar, filosofar e formar teses e conceitos sobre o mundo dos espíritos e essa comunhão que existe entre nós encarnados e o mundo dos desencarnados. Pois bem, nesse programa daremos uma sequência ao estudo que nós fizemos no segundo programa, quando abordamos o que é Deus, que foi a primeira pergunta que Kardec colocou na codificação no Livro dos Espíritos. O que é Deus? Perguntou Kardec, e o Espírito de verdade então respondeu que é a inteligência suprema do universo, causa primária de tudo. Daí, continuando o estudo desse capítulo, nós encontramos que Deus é o Criador de tudo e cria o Espírito, que é o princípio inteligente do universo, o que pensa, e a matéria, propriamente dita, tudo o que o Espírito se utiliza para co-criar, começando com um plano menor, até atingir as esferas mais altas da evolução, trabalhando e operando juntamente com Deus. Mas o objetivo dessa nossa conversa é justamente entender a criação, ou dentro da nossa visão ainda muito míope, tentar compreender essa união entre o espírito, o princípio inteligente, a mônada de Leibniz e a matéria, que é utilizada pelo espírito, como nós dissemos, para evoluir, para progredir, para crescer espiritualmente e assim poder trabalhar junto com Deus, em plano sempre do menor para o maior. Sabemos que Deus então cria incessantemente, sem parar, sem descansar. Jamais podemos pensar Deus um minuto sequer parado, um segundo, um feito segundo parado. Então, constantemente, Ele cria princípio inteligente e matéria. Acontece que esses dois princípios são individuais e o espírito não pode atuar na matéria, e a matéria não possui inteligência para atuar sozinha. Daí que veio o postulado de Kardec, quando ele disse que quando provarem que uma mesa, matéria, possui órgãos, possui nervos e músculos, e que possa movimentar sozinha, ele vai mudar de opinião. Matéria é matéria. E o espírito, o princípio inteligente, é o que proporciona então o movimento e o deslocamento dos objetos. Sendo assim, Deus criou então um princípio inteligente, puro, simples e ignorante. E acontece que para a sua própria evolução, esse espírito precisa da matéria para se locomover, para se posicionar nos mundos e no meio onde ele vive. Assim nós podemos então conceber os primeiros minutos, os primeiros segundos de vida do espírito automaticamente atrelado ao princípio mais simples da matéria que nós podemos conceber. Vamos imaginar então que ele consegue manipular o quark, que é a partícula fundamental do átomo, que é a partícula fundamental que compõe o núcleo do átomo, os prótons e os nêutrons. Assim, os quarks, ele automaticamente é atribuído o domínio desse quark para esse princípio inteligente, para ele poder tomá-lo e começar a constituição do seu corpo
material, do seu perispírito. O perispírito, como nós sabemos e como nós estudamos, é o corpo que reveste o espírito. Assim como um escafandro, uma roupa de mergulho, é o corpo para que o nadador possa sobreviver dentro do meio aquoso, dentro dos oceanos, dentro dos mares, dentro dos lagos. Assim, então, o escafandro é então o perispírito do nosso corpo, para podermos viver nesse novo meio, nesse novo mundo. Pouco tempo depois, então, dominando todas as características dessa matéria do quark, ele consegue atrelar até ele uma outra parte da matéria, um outro quark. E quando 3 quarks, então, é possível dominar e possível, então, ele atrelar ao seu comando, ao seu princípio inteligente, utilizando-se aí uma nova substância, um novo fluido, como é chamado, uma nova energia, como é chamado, que é o fluido cósmico universal, que é a ligação entre o espírito e a matéria. Por esse mecanismo, por essa substância, que acredito que era o éter, que os antigos pensavam e que concebiam como o constituinte de todo o universo, esse princípio energético, então, esse fluido, como era conhecido, o fluido cósmico universal, então, ele utiliza como amálgama, como a cola, como um meio, as ligações entre ele e a matéria. Então, juntamente, o espírito atua sobre a matéria através desse fluido cósmico universal. Esse fluido cósmico universal, utilizando-se a ferramenta da filosofia e da ciência com que o Espiritismo nos dá liberdade, nós particularmente, que fique bem claro isso, acreditamos que seja os bósons de Higgs, que o CERN, que o acelerador que é gigantesco e que existe na Europa, tenta desvendar como partícula de Deus. Esse bóson, essa energia, é o que faz a ligação, é o que mantém unido os núcleos dos átomos. E eu acredito, particularmente, que esse bóson, que os cientistas estão procurando, estão querendo provar, é, na verdade, o fluido cósmico universal, ou a energia cósmica universal que preenche todo o universo. Mas isso é para uma próxima conversa. Quando então o espírito consegue dominar esses 3 quarks, ele consegue então, se ele tiver a característica ideal, que pode ser um próton ou um nêutron, dependendo da espécie de quarks que ele primeiramente conseguiu dominar, então ele já tem o domínio de um núcleo atômico. E atrelando então a esse seu domínio um elétron. Então ele consegue dominar e consegue participar do domínio e do movimento, consegue organizar, consegue manter unido um núcleo de hidrogênio, que é o elemento mais simples que nós conhecemos no universo. Esses, meus queridos amigos, esse domínio de quark a quark e depois o complemento de um elétron pode durar, meus queridos amigos, milênios. O que nós apenas representamos em alguns minutos leva, na verdade, milênios para que esse princípio inteligente possa dominar um quark e atrelar outros 2 e um elétron. Então esse princípio inteligente já começou a constituir, desde quando ele domina o quark, o seu corpo material, atuando diretamente sobre a matéria. Assim, a sua evolução começa
a se desenvolver, e outros núcleos, outros quarks, outros elétrons são atrelados a ele, são dominados, são domados por ele. Então consegue-se evoluir até ter um corpo mais complexo. E esse corpo complexo, passam-se os milhões de anos, os bilhões de anos, as incontáveis séculos, na verdade, nós nos perdemos na escuridão dos séculos, e ele começa a fazer parte dos reinos que nós conhecemos. Primeiro, no reino mineral, justamente aí, quando ele já consegue dominar os quarks, consegue dominar os átomos, ele já estagia centenas e milhares de anos no reino mineral. Dominado esse reino, dominado todas as possibilidades de conhecimento e de evolução que esse reino possa lhe oferecer, ele é então passado com o princípio evolutivo, seu princípio inteligente, é então estacionado nos reinos vegetais. Novamente passados milhões e bilhões de anos nesses reinos, em todas as etapas, tudo que puder lhe oferecer, ele então passa-se para o reino animal. Passado também seu estágio nesse reino, onde ele aprende várias coisas, e é um assunto que depois nós vamos abordar novamente, ele passa então ao reino hominal, e assim diretamente para os reinos mais evoluídos, cada vez se aperfeiçoando mais, cada vez notando que ele faz parte de uma grande obra, que é trabalhar junto a Deus em seu reino de amor e de glória. Deus, não podemos esquecer, que cria o princípio inteligente para ser feliz, não para a tristeza e para as desgraças. Se acontece isso na nossa vida, a maioria das vezes é porque nós a procuramos, meus queridos amigos. Deus nos cria para sermos felizes, para trabalharmos uns pelos outros, para trabalharmos pelo nosso próprio bem e automaticamente pelo bem do nosso próximo. Foi o que nos ensinou Jesus. Sendo assim, ninguém é pobre o bastante que não possa dar uma migalha do seu tempo de atenção para aqueles necessitados, uma palavra de confiança para aqueles necessitados e aqueles sedentos, um abraço amigo, um beijo carinhoso, um até logo, se Deus quiser. E até o próximo programa, que espero que apreciem esse nosso projeto e essa nossa iniciativa e possam enviar os seus e-mails para o nosso e-mail com sugestões, com comentários construtivos, e até a próxima transmissão, se Deus permitir e há de permitir. Até a próxima.